A paz do Senhor, apaixonados pela palavra. Quero deixar mais uma palavra de fortalecimento para o vosso coração. Hoje fica em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque primeiro veio a chuva, primeira luta da casa, veio a chuva. Segunda luta, transbordam os rios. E terceira, sopram os ventos. E elas vêm com muito ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. Aí Jesus continua dizendo: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Porque também veio a chuva, primeiro, transbordaram os rios, segundo, e também sopraram os ventos, terceiro. E também veio com muito ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nesta palavra de fortalecimento é que a luta, ela não escolhe a luta, o deserto, as dificuldades, elas não escolhem as casas para atacar. Repare que ela veio sobre aquele que estava na rocha e também aquele que estava na areia. Então, esta casa, ela tipifica as nossas vidas. Às vezes nós queremos alcançar, galgar lugares altos, estar por cima, mas sem ter um alicerce preparado para sustentar as lutas e as adversidades do dia a dia, principalmente espirituais. Hoje as pessoas elas brigam por lugares, brigam por cargos dentro da igreja, mas elas mesmas não estão preparadas para realizar aquilo que elas desejam, almejam e às vezes até invejam. Então Jesus está dando uma dica aqui: não tenha pressa de chegar, de estar com a sua casa construída ou seu ministério, construído, mas primeiro edifique o fundamento do teu ministério. Primeiro edifique o fundamento da tua vida. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não se preocupam com o alicerce. Jesus está dizendo assim, eu vou dar a receita para vocês edificarem o alicerce de vocês. Primeiro ingrediente para termos um alicerce sólido é ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós entendemos que primeiro fundamento para que a casa esteja na rocha é ouvir a palavra de Deus. Mas não é só isso. Olha só o que Jesus disse: e também aquele, ouvir e praticar. Então, muitos estão dentro da igreja e só ouvem a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala, por isso que existem no meio de vós fracos e doentes. Porque eles ouvem, mas não praticam. Eles só ouvem, é a semente que cai na beira do caminho. Meus irmãos, quantos irmãos de igrejas só vão na igreja e só ouvem a palavra, mas não praticam? Isso não tem nada a ver com o tempo de crente. Isso daqui tem a ver com fundamento, com alicerce. Talvez as lutas que nós passamos, as provas que nós passamos, é porque nós não praticamos aquilo que Jesus ele está mandando nós fazermos. Observe a palavra de Deus. A chuva, o vento e o rio, eles vieram também para aquele que estava na rocha. Mas aquele que estava na rocha estava firme, sustentou a luta, sustentou a adversidade, as dificuldades, o deserto. Oh, aleluia! Meus irmãos, que você que esteja ouvindo seja fundamentado na palavra de Deus. Irmãos, procure se fundamentar naquilo que Jesus está dizendo para você fazer e pratique. Porque o vento, a chuva e o rio também foi para aquele que estava na areia. Só que aquele que estava na areia só ouvia, só vinha no culto e não praticava. Jesus deu a receita para praticarmos
a palavra de Deus. Ele disse assim, ó, para estarmos alicerçados na palavra de Deus, temos que ouvir e obedecer. O mistério do fundamento, do alicerce é obedecer. Muitos querem a glória do ministério, mas não querem obedecer. E a pérola desta palavra está aqui um pouco mais, porque ninguém quer investir mais no alicerce, porque o alicerce não aparece. O alicerce, ele fica no anonimato. Ninguém sabe as lágrimas que você chorou para fundamentar esse alicerce. Ninguém sabe que você abriu mão para obedecer, para que esse alicerce hoje estivesse fundamentado na rocha. Então, ninguém quer mais investir, porque alicerce não aparece. O que aparece são os grandes prédios, mas mal sabem eles que se eles não tiverem fundamentado na rocha, o fim deles será a queda. Porque a palavra de Deus diz assim, e grande foi a sua ruína. Então, que a partir de hoje você possa ouvir a palavra de Deus, mas não só ouvir, que a palavra possa descer ao teu coração e você possa praticar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique na paz do Senhor e Deus abençoe.